quatro foram convidadas, convocadas, as 4 turmas, né, do módulo 1 do eixo, né, para uma discussão puxada pelo professor Valdir Quadros. Acho que vocês tiveram aula já com o professor Valdir Quadros, uma turma só, né? O professor Valdir Quadros, que é professor lá do CESIT, do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, ex-diretor do Instituto de Economia, trabalhou um tempo na prefeitura como secretário de assistência social, então conhece um pouco a realidade de vocês. E a ideia é a gente fazer ele vai apresentar uma discussão aqui sobre a economia brasileira nos anos 2000, quais foram as dificuldades que se colocaram na economia brasileira e como a gente tem enfrentado esse quadro de crise internacional, né, de como que o Brasil tem reagido a isso. A ideia então é que ele faça uma breve exposição, depois a gente abre para o debate, vocês poderão fazer perguntas, a gente vai fazer uma discussão aqui mais ampla, tá bem? Então passo logo a palavra ao professor. Mas as outras trabalham na mesma linha, né? E nós vamos discutir a situação atual, olhando para o desempenho da última década, mas também olhando para a próxima década, certo? Claro que sem respostas, mas discutindo os desafios. O que está hoje colocado perante a economia e a sociedade brasileira? Quer dizer, o que está em jogo nesse momento? Né? O que pode vir a acontecer, né? Dependendo das decisões que forem tomadas no momento, né? Na atualidade. Eu vou fazer um duplo percurso. Vamos conversar sobre a economia brasileira, grandes linhas, né? Ninguém aqui vai se tornar especialista nisso, mas pegando o sentido, né, mais geral do comportamento da economia pós-2003, 2004, e fazendo também um diálogo, né, colocando simultaneamente a repercussão desse desempenho econômico na estrutura social, né, na situação do emprego e na pirâmide social, nas classes sociais, para a gente situar melhor, ou pelo menos tentar situar, essa discussão recente de classe média, de classe C, de nova classe média, né? Que isso tem estado muito presente na mídia, no discurso governamental, né? Entre o pessoal de marketing das empresas. Então vamos tentar rapidamente situar essa discussão também é polêmica, tá certo? Eu vou dar uma interpretação, né? E é uma interpretação. E é a do momento, que a gente sempre trabalha com as convicções, mas as convicções do momento. Depois, muitas vezes, a realidade muda, ou as análises evoluem, né? E a gente vai também evoluindo e muitas vezes até mudando de opinião. Isso faz parte do nosso trabalho, né? Ou seja, nós trabalhamos com a verdade, mas a verdade estabelecida naquele momento, né? Naquele período, né? A gente tem sempre que estar acompanhando a realidade e evoluindo com ela. Então, o que aconteceu no Brasil nesses 2004 para cá? Primeiro, para a gente ter que compreender com clareza o que aconteceu, a gente tem que olhar para trás, sempre, né? Sempre a gente tem que olhar os antecedentes. Isso aí é um bom caminho, né? Olhar para a história recente. Por quê? A gente só vai entender o impacto que teve o comportamento da economia brasileira na sociedade, no mercado de trabalho e na estrutura social, se a gente levar em conta um longo período de estagnação, que a economia brasileira ficou um crescimento medíocre, com alguns picozinhos de crescimento, logo depois afundava, e a estrutura social se degradando, e as instituições também, né, puxando para a nossa realidade da escola, tá certo? É só ver o que aconteceu com a escola pública, e a privada também, nós vamos ficar na pública, onde nós atuamos, de 80 para cá.
certo? Então, por que 80? Porque 80, grosso modo, é o final do milagre econômico, né? Da década de 70, que teve taxas expressivas de crescimento, muita mobilidade social, muita ascensão social, ou seja, um progresso social espantoso. Porém, com uma ditadura e com uma desigualdade social grave e se agravando. Esse é o Brasil, não é isso? É os dois lados. Muito progresso, houve de 50 a 80, e permanência da desigualdade e até se agravando a desigualdade social. Então, que esse foi o eixo da nossa discussão até os anos 80. De 80 para cá, ou até 2002, 2003, 2004, esse período aí, acabou o milagre, o país ficou estagnado, a economia estagnada nos anos 80, nos anos 90, além da estagnação, desmonta, certo? Com a abertura indiscriminada que foi feita, as empresas nacionais começam a fechar, as indústrias principalmente, então avança o que nós discutimos sempre, esse processo de desindustrialização, que é uma coisa muito grave no Brasil, porque a nossa economia moderna, pós-30 e principalmente pós-50, ela se estruturou em torno da industrialização, o que provocou o progresso econômico e social no Brasil, com todas as nossas mazelas, foi esse processo de industrialização, né? Então, se esse foi o eixo do nosso desenvolvimento, à medida que esse eixo regride, desmonta tudo, tá certo? É uma noção até intuitiva, não precisa ser um especialista para entender essa imagem, né? Nós perdemos aquilo que era o mais dinâmico da nossa economia. E isso permanece até hoje. Esse é um desafio atual. Esse é um dos desafios, né, que se for bem enfrentado, podem nos conduzir novamente para um cenário de desenvolvimento. Senão, não tem como sair da estagnação. Muito bem. 2004. Muda. Não estruturalmente. Como eu falei, a desindustrialização permaneceu. Mas o mundo abriu uma extraordinária oportunidade para a periferia fornecedora de commodities, e nós estivemos presentes nisso, com bastante destaque. Por quê? Porque, embora o país se industrializou, o agronegócio não parou, pelo contrário, né? Então, esse setor exportador de grãos, por exemplo, soja, laranja, cana, açúcar, né? Os derivados da cana, açúcar, álcool, teve um desenvolvimento de carne, né? Exportação de carne. O Brasil é um país destacado em todos esses setores, ou essas commodities. A laranja, suco de laranja, será 90% do suco de laranja mundial é exportado pelo Brasil. É uma coisa gigantesca, né? A gente sabe disso, mas é importante notar. Então, esse setor não estava estagnado, né? Inclusive com desenvolvimento científico, tecnológico, Embrapa, né? Toda a parte de genética, desenvolvimento, quer dizer, tem pesquisas e é um agronegócio altamente competitivo, né? As grandes empresas estão aqui, bom, tem filme, documentário, o que é a colheita de soja, aqueles maquinários, quer dizer, quantos milhões custa um trator daquele, uma colhedeira, né? É tão expressivo que a John Deere, aquela empresa americana que é destacada em termos de produção de equipamentos, né, desses tratores, essas coisas, vem para o Brasil, já está se instalando, fala, aqui basta só vender, portanto está aqui. Então, esse setor, eu quero chamar a atenção é o seguinte, nós tivemos um desenvolvimento que vem lá dos 70, mas que não parou no agronegócio e na mineração. Quando o mundo abriu essa oportunidade, nós estávamos muito bem situados, estamos muito bem situados. Então, isso aí, após 2004, começa a mudar a realidade da economia brasileira. Ou seja, o mundo foi, nós somos juntos. Esse foi o principal componente da reativação da economia. Não foi nada feito aqui dentro, isso que eu estou querendo chamar a atenção. Não foi decisão de política econômica, na minha visão. Não foi construído pelo governo, nem pelo Fernando Henrique, nem pelo Lula. O Lula, no primeiro momento, ele falou a verdade. Eu dei sorte.
Aí os marqueteiros chamaram a atenção, não tem sorte, eu sou bom. Mas ele deu sorte, é bom também, mas ele deu uma bruta sorte. Aconteceu no governo dele, tá certo? Aí tudo bem. Claro que todo governante depois faz o marketing, né? Todos fazem isso é natural, não fui eu. Tá bom. Mas de qualquer forma, ocorreu essa mudança e o Brasil engatou. E qual é a origem? Você deve ter ouvido falar também, mas qual a origem desse fenômeno mundial? É a articulação da economia chinesa com a economia americana. Isso que puxou esse surto mundial. É a globalização com esse engate da economia chinesa que produz e a sociedade americana que consome. Então a produção foi para lá. As multinacionais todas vão para a China. Quem que exporta para os Estados Unidos? Uma boa parte das exportações são empresas americanas que estão produzindo na China e vendendo para os Estados Unidos. Bom, e os Estados Unidos compra, a China financia, e tem toda uma jogada financeira com seus saldos e tal, mas esse engate abriu um espaço que o Brasil entrou, como eu falei, fornecendo commodities. Claro, isso no primeiro momento. Na sequência, essa dinamização provocada pelo setor primário da economia vai se irradiando. Isso não fica na agricultura, não fica no campo, vai para as cidades, certo? Sempre assim. O agronegócio, ele movimenta as cidades também. Pega lá Campo Grande. Quem conhece Campo Grande, é uma cidade movimentada pelo agronegócio. Tudo vai para lá. O dentista, né, a pessoa vai no dentista na cidade, todos os profissionais, advogado, as pessoas que trabalham, quer dizer, tem um reflexo urbano grande. É claro que não cobre o país todo, senão estaria resolvido o nosso problema, tá certo? Se o agronegócio fosse capaz de incorporar toda a sociedade brasileira, pronto. Mas não vai. Se você fizer uma conta grosseira, vai chegar nos 30 milhões, direto e indireto, que cabe no agronegócio. E seria um país muito bom, hein? Um PIB com uma renda per capita, já pensou? Problemas são nossos, os 170 milhões. Como não dá para jogar fora, tem que industrializar. Não tem outra, nós não temos outro caminho para nos livrarmos de uma situação social muito assustadora, né? Que nós já sabemos o que é. Se a gente voltar nossa cabeça, que todo mundo viveu essa época, a maioria pelo menos, o que foi os anos 80 e os anos 90? A dificuldade, como essa crise vai pegando no emprego, nas instituições. Então, quando a gente tem claro, como eu disse, esse cenário anterior de estagnação, a gente percebe o impacto que teve esse período recente de crescimento econômico. Como foi benéfico. Após 2004, 2005, 2006, acorda o país. As pessoas começam a ter... É outro ânimo. As discussões, mesmo, tanto na mídia, mas na academia, volta a se discutir desenvolvimento econômico. Isso era uma coisa que ninguém mais falava. Parecia que o Brasil estava condenado a nunca mais poder crescer. Certo? Não estava mais na agenda de discussão o crescimento econômico, o desenvolvimento, geração de emprego. A sociedade como se tivesse conformada, obviamente pelo trabalho da mídia, a aceitar uma situação de decadência, de estagnação, de falta de perspectiva. E, felizmente, esse surto de crescimento, que não foi uma maravilha, quando a gente pega as taxas de 4, 4,5%, muito inferior ao que o país já cresceu dos 50 aos 80, porém, dobrou. Foi o dobro do que estava crescendo. Estava crescendo 2 e pouco, vai para 4, 4,5%. Olha que aliviada. Isso tem um impacto violento. É importante colocar isso. Nós fomos na rabeira da periferia. Fomos dos que menos cresceu. Não na América Latina. Mas, como nós temos uma economia muito mais diversificada, essa taxa foi suficiente para dar uma grande reanimação na economia e no mercado de trabalho. Então, em termos bem gerais, o primeiro impulso vem pelo setor externo, pelas exportações, mas vai se irradiando e aí começa a dar certo. Quando a economia toma a dianteira, ou começa
se movimentar, o resto começa a encaixar. O que é o resto? O salário mínimo está aumentando. Opa, isso estimula o consumo. Salário mínimo crescendo acima da inflação. Muito bem, mas não começou agora. Nos anos 90, o salário mínimo já crescia acima da inflação. É só a gente pegar os dados. No governo Fernando Henrique já se começou uma política de correção do salário mínimo acima da inflação. Só que não funcionava, ou seja, não tinha um impacto social. Por quê? Porque não tinha PIB. Aumenta o salário mínimo e daí? Uma boa parte na informalidade. Tinha fila de gente querendo trabalhar abaixo do salário mínimo. Então não pega. Da mesma forma, Bolsa Família. Foi importante? Claro que a Bolsa Família é importante. Mas já existia, com outro nome, o Bolsa Família no governo Fernando Henrique. É lá que começou. Mas não tinha efetividade. Por quê? Primeiro que era dimensão menor e também não tinha PIB. Quando vai tendo PIB, ou seja, quando começa a crescer na economia, esses outros elementos começam a ter um fator muito importante de retroalimentação. Então o salário mínimo está subindo, opa, mas o emprego está subindo também. O emprego aqueceu brutalmente aonde? Na base da pirâmide, ou seja, nas camadas populares. O que cresceu no Brasil foi emprego mal remunerado. Certo? Pode pegar todas as estatísticas. O emprego de alta remuneração cresceu muito pouco. Bom, mas veja bem, então não prestou. Prestou. Cresceu o emprego de baixa remuneração. Justamente foi o emprego para as camadas que tinham condições de trabalhar. Que estavam desempregados, que estavam subempregados. Porque se crescesse só o emprego de alta qualificação, boa parte desses trabalhadores não entrariam no mercado de trabalho. São pouco qualificados, não é isso? Mas cresceu justamente nos setores de emprego popular, baixa remuneração. Então, isso teve um efeito muito importante do ponto de vista social, né? Mas muito importante mesmo. Então, a aprovação do Lula não é fruto de marketing, né? É porque a realidade do setor de serviços, vai nos restaurantes, nos bares, a dificuldade em arrumar um garçom, né? Atendente, todas as atendentes, recepcionistas quiseram ser supervisor ou gerente, então vai na linha de frente. Claro que o serviço piorou, né? A gente nota, como você vai em qualquer lugar, o atendimento piorou, porque quem era um pouquinho melhor já subiu. Ué, quero promoção, você não vai embora. Isso é bom de ver isso, um aquecimento da economia, um impacto muito importante no mercado de trabalho e na estrutura social. O que isso vai refletir? Vai refletir, primeiro, uma brutal redução da miséria. O quê? Das pessoas em situação de miséria. Cada um tem a sua metodologia. Mas não tem problema, porque colocou muito baixo, diminui o tamanho dos povos. Mas o que interessa é a evolução. Em qualquer metodologia, em qualquer base de comparação, caiu. Então o fenômeno é real, certo? Em algumas medidas caiu tantos milhões, em outras caiu tantos milhões, mas em todas caiu. Então a miséria caiu. Eu tenho uma metodologia que, na minha metodologia, de propósito, o Bolsa Família não tira da miséria, certo? Eu fiz um corte em 2004 no salário mínimo. Quem ganha abaixo do salário mínimo chamei de miserável. Pode chamar de qualquer coisa. É um mal remunerado. Por quê? Porque nós estamos num país que tem um salário mínimo. Então, quem trabalha, constitucionalmente, deveria receber pelo menos o salário mínimo. Então, isso já me evitou uma discussão. Eu adoto o institucional. Quem quiser que adote outro. Isso basta. Por quê? Porque de 2004 para cá, eu fixei em 2004 o salário mínimo. E a partir daí eu corrigi pelo INPC, pela inflação. Como o salário mínimo subiu acima da inflação, quem ganhava o salário mínimo subiu. E para mim, isso é um fenômeno, reflete bem, né? O salário mínimo tirou as pessoas da miséria, uma parcela importante. Por quê? O salário mínimo se valorizou e aumentou o emprego de salário mínimo, que é baixa remuneração, mas é melhor que miserável. E quem que ganha salário mínimo? Uma boa parcela dos que estavam na situação de miserável, certo? Pelo subemprego, pela informalidade, ganhando menos que um salário mínimo. Bom, por que o Bolsa Família não tira da miséria? Porque nós conhecemos a realidade, né, de quem vive no Bolsa Família. Continua sendo miserável, só que um miserável assistido.
A grande diferença, a grande virtude do Bolsa Família, que ele é um instrumento de assistência social eficaz. Acabou com a fome. Isso é muita coisa, certo? Basta ver que não tem mais saque. Até outro dia, você pegava no jornal, no Nordeste, caminhão de comida era saqueado. Por quê? Por famintos. As pessoas buscavam comida, tanto que nem tinha reação. Leva, acabou, vai embora, está no seguro, o que vai fazer? Vai matar? O cara está roubando para comer. Então não é nem roubo, é saque. Vocês devem lembrar também, nos anos 80, os saques nas periferias, do supermercadinho. Roubar comida, não ia roubar eletrodoméstico. Se tivesse, levava também. Mas o objetivo... o objetivo era comida. Acabou. Você não ouve mais falar. Não tem saque de comida. Sabe por quê? Porque o Bolsa Família foi altamente eficaz nesse sentido dessas necessidades mais básicas, principalmente de alimentação. Né? E teve um efeito também social importante. Por quê? Tem a contrapartida, tem que estar matriculado na escola, então ajudou na escolarização, tem que pesar, tem que ir no posto de saúde, ajudou na saúde, reduziu mortalidade. Então é um programa muito bom, barato e muito eficaz. Né? É um programa, assim, elogiado por todos os órgãos que avaliam, o Banco Mundial, tudo, porque a fraude no Bolsa Família não chega a 2%. Não tem nenhum programa que tem esse tipo de desvio tão baixo. 2% não é nada. E o que é a fraude? É a pessoa que tem a Bolsa Família, arruma emprego e não sai. Aí, quando cruza a informação da RAIS, do PIS, PASEP, identifica, pronto, vai lá, cancela o cartão e acabou. Né? Mas olha o que é 2%. Né? Não tem nenhum outro programa, qualquer outro programa tem perdas, né, vamos chamar assim, muito superiores. Bom, mas não tira da miséria. A pessoa continua miserável, morando no mesmo lugar, sujeito à falta de esgoto, tudo que ele vive, mas com comida. Muito bem. Agora, o emprego e o salário mínimo tira. E os benefícios associados ao salário mínimo da Previdência também tira. Claro, o salário mínimo está subindo, o BPC sobe, a aposentadoria rural sobe, e isso tem um efeito social muito importante. Então, juntando tudo isso, a gente percebe essa redução da miséria e também um estímulo nas economias locais. Né? Quem vai para o Nordeste, ou foi para o Nordeste recentemente, vai para o interior, é visível, né? Todo mundo comentando. O impacto do salário mínimo, da assistência social, né? O BPC, que é o benefício de prestação continuada para os deficientes pobres, a aposentadoria rural, que é o principal mecanismo nessas regiões. Então, ficou uma coisa assim, movimenta a economia. Velho passou a ser disputado. Verdade. Tanto pelo comércio, como pelas mocinhas, para casar. É verdade. É verdade, as estatísticas mostram. O que aumentou o casamento de velhos. E até num mecanismo, entre aspas, de malandragem, mas com bom sentido. O avô casando com a neta. Mas não é para nenhum outro motivo, é apenas para passar a pensão. Ela é como viúva, ela tem direito. Nos hospitais, assim, antes tinha o advogado porta de cadeia. Agora tem o casamenteiro porta de necrotério. O pessoal está no... Dá para assinar um papel da casa logo, para um casamento. É verdade, estou brincando, mas as estatísticas mostram tanto que o pessoal da área está buscando formas de disciplinar, mas não tem jeito, ninguém pode impedir uma pessoa de casar, né? Não há nada demais perante a lei casar com neta, casar com filho, pode com filha, acho, não sei. Mas, então, mostra como tem um significado econômico importante essas aposentadorias, esses benefícios, né? E o comércio também corre atrás. O crédito consignado, né? Setor bancário, o que foi atrás de quem tem benefício, né? Além do salário. Então, aqui em Campinas, mas em qualquer lugar, as casas de cuidador de idoso, o que tem de gente tomando conta de idoso? E muita porcaria também, claro, né?
Por quê? Vai buscar o salário mínimo. Aí tem vários casos. A assistência sempre está pegando, né, locais totalmente inadequados, né, que o idoso fica amarrado na cama, chuveiro não tem aquecimento para não gastar energia. Quer dizer, essas coisas da sociedade brasileira. Mas mostra a importância econômica e social disso que aconteceu na base, associado ao salário mínimo ao emprego de baixa qualificação. Bom, mas se a gente olhar um pouquinho para cima do miserável, vamos olhar para o pobre, melhorou também, e muito. Então, o movimento foi mais ou menos esse. Sai da miséria muita gente e vai para pobre. Tudo bom, melhorou. Muita gente que era pobre vai para a situação de remediado. O que é o remediado? É a tal da classe média. Por aí, né? A tal da nova classe média ou da classe C. O que é o remediado? É aquilo lá. Ele não é pobre, mas é apertadinho. Certo? São pessoas... É bom usar a imagem, porque isso aí depois a teoria ajuda. São pessoas em que o vale alimentação pesa muito no seu padrão de vida. Que o vale transporte pesa muito no seu padrão de vida. Não o vale alimentação da prefeitura. Eu estou falando do ticketzinho. Porque esse vale alimentação da prefeitura ou de outras empresas já é fruto da negociação. Aí já é uma outra, né? É um componente de salário. Mas eu estou falando daquele que ele só come porque tem o vale alimentação. Senão ele não come. Certo? Ele só pode ir para o trabalho porque ele tem o vale transporte, senão ele tem que ir a pé. Então, quando faz o estudo dos meios de transporte, o que aconteceu nesses últimos 10 anos? Cai brutalmente o meio de transporte pedestre. O cara anda a pé. Qual o meio de transporte? Pedestre. Nas estatísticas aparece assim. É pedestre. Mas pessoas que andavam, ainda tem uma parte, mas pessoas que andavam, sei lá, 4, 5 quilômetros para ir trabalhar, 4, 5 para voltar, né? Ia de um bairro a outro. Por quê? Porque se ele fosse de ônibus, ele não comia. E o que era a comida? Era um pãozinho e café sem manteiga. Certo? O pessoal da construção civil, uma contingente muito grande, a alimentação era essa. Ele ganhava por dia, isso até 2000, 2002, ganhava o quê? 5 reais por dia, 10, fazia fila para entrar na Kombi para ir para a obra. E no dia, e sem nenhuma garantia, sem nada. Se se machucasse na obra, até logo, vai para a rua. Não tem, né? Vai para o posto de saúde, se virem. Isso mudou, né? E essa mudança é muito importante, né? Muito importante. Então, agora, o que é a classe C? Ou a nova classe média? Ou como eu chamo de baixa classe média, porque ela não é nova, ela já existia, só que cresceu. Muita gente entrou nessa situação, ingressou. O que é? Qual é o padrão de vida de um baixa classe média? Esse que eu falei com a apertadinha. O que é? Auxiliar de escritório, balconista, auxiliar de enfermagem, professor do nível fundamental, que nós conhecemos. Tá certo? Aqui já é um estágio superior. Mas imagina no Brasil, o que é o padrão de vida médio da professora do ensino fundamental? Não é pobre, mas não venha me falar que está numa situação de classe média. Naquilo que tem que ser classe média, né? Como nós entendemos classe média. Certo? Então, é uma melhora. Sem dúvida é uma melhora. A própria situação do professor, nesses anos, quando a gente olha termos médios, também melhorou. Porque teve um efeito de um piso nacional. Então, imagina o que ganhava no interior do Nordeste a professora, né? Esse piso não resolve os problemas do magistério, da remuneração, porém, significou uma melhoria para muitos, né? Um contingente muito grande, foi uma melhoria efetiva. Então, o que eu estou querendo colocar? Houve progresso, sem dúvida, porém, não dá para mistificar e dizer que o Brasil se transformou numa sociedade de classe média, que essa é a mensagem que a gente vê, que hoje a classe média é a classe mais importante, numérica. Não é verdade, né? Não é verdade. Claro que a baixa classe média cresceu muito, e é importantíssima,
E para quem vende produtos para essa baixa classe média foi uma maravilha. O consumo cresceu, todos nós sabemos, não é isso? Não só nos segmentos populares, mas o consumo nos segmentos populares cresceu muito. Por quê? Porque tem renda e tem crédito. Mais importante do que a renda, para a gente entender essa explosão do consumo, é o crédito. Comprar prazo. Só que com taxas extorsivas. Né? O que nós pagamos de juro, quem compra prazo, o que paga de juro, é um absurdo. Mas tem acesso ao bem. Certo? Compra em 40 meses, a taxa de juros que está ali dentro é proibitiva, mas a prestação cabe no salário, compra. Né? Essa é a nossa lógica, não tem outra, porque senão também não tem acesso. Ele não vai conseguir guardar o dinheiro para comprar. Certo? Ele compra a prazo. Só que isso tem um juro, mas significou uma explosão do consumo. Né? Então dinamizou todos esses segmentos do comércio, dos serviços. Né? E não é só produto barato, fica acessível pela prestação. O cara comprou LCD, não comprou televisão branca e preta, nem existe mais. Foi comprar, né, o que tem de melhor, 60 meses, tudo bem, 40 meses. Mas é o que geladeira, televisão, todos celular, todos os equipamentos, né? E também serviços. Então, uma explosão do consumo, isso aí ajudou a dinamizar a economia. Então, começou lá atrás com o agronegócio, mas depois vai tendo uma dinâmica de consumo interno, do consumo das famílias, que vai realimentando esse processo. Né? Agora, é importantíssimo o que aconteceu. Acordou a sociedade. Porém, tem um problema de fundo, estrutural. Ou seja, nós não retomamos a industrialização. Aquilo que nós perdemos na indústria, quer dizer, a desindustrialização ainda não foi equacionada. Nós não temos um cenário de reindustrialização. Tem iniciativas importantes, quer dizer, o governo está atento, a Dilma está atenta a isso, ela sabe tudo isso muito bem. O Lula não ligava muito para isso, essa que é a verdade, aqui entre nós. O Lula nunca prestou atenção, não queria saber desse problema, porque é um problema grande, pesado. Então, estava indo bem, por que ele vai perder tempo com isso? Eu não quis saber. Agora, a Dilma tem uma preocupação com a reindustrialização, tanto que já tem iniciativas. Se a gente olhar o pré-sal, em torno do pré-sal tem uma política industrial. Né? O que é? Produção de navios, de sondas, uma série de equipamentos. Então, a economia do pré-sal, que é uma economia bilionária, ela vai estimular, né? Se continuar essa política, com certeza ela terá um efeito muito importante nos setores industriais associados ao petróleo. Mas só isso não basta. Certo? Isso aí é que nem beneficiar a soja. Claro que tem um impacto muito maior. Mas se nós ficarmos um país petroleiro, exportador de petróleo, com essa indústria associada ao petróleo, também não vai resolver a situação nacional. É um componente muito importante. Outro componente importante, o plano ferroviário. Então, retomada da ferrovia, e tem todo um projeto industrial associado à ferrovia. Né? Fabricação de máquinas, aquelas máquinas que puxam trem, de trilhos. Aqui na nossa região já tem várias empresas que se instalaram, empresa francesa, a Bombardier, né? Tem várias aqui canadenses, mas tem uma francesa também que eu não sei. Essa que está aí no jornal, da Áustria, o pessoal do metrô. Mas eles, a Siemens também, tem várias empresas que já estão instaladas, contando que esse projeto ferroviário vai deslanchar e eles serão fornecedores. Então também uma produção local importante. Quer dizer, agora, ainda tem buracos muito grandes nessa política de reindustrialização, ainda ela não está formatada, não é simples, tem que ver o cenário mundial, aonde que nós podemos engatar, né? Porque tem setores que nós já perdemos o bonde mesmo, é muito difícil recuperar, mas tem aí a terceira revolução industrial, os chips, a tecnologia de informação, a robótica, a nanotecnologia. Esses são os grandes desafios,
Quem estiver fora disso, está fora da indústria, tem fábrica, né, obsoleta. Mas para estar atualizado em termos industriais, tem que estar nesses setores mais de desenvolvimento científico e tecnológico. Ou seja, precisa de Estado. Não é a empresa que vai fazer isso. Né? Não são as empresas que vão reindustrializar o Brasil pelo mercado. Isso nunca vai acontecer. Elas vão se encaixar como já está hoje. Está cheio de empresa ganhando dinheiro bem no Brasil. Conseguiu-se o seu nicho e pronto. Agora, boa parte do nosso consumo, dessa explosão do consumo que teve, é abastecido por o quê? Por importações. Certo? Da onde? Da China, de outros países também, mas vamos pegar a China como exemplo, que é o grande fornecedor, que está entrando no mercado de uma forma assustadora. Não há empresa nacional que consiga concorrer com a chinesa, nem a americana. Não tem jeito. Uma máquina produzida na China chega no Brasil custando menos do que o preço dela em peso de aço. Quer dizer, como que vai? Você pega o aço, quantos quilos? Tanto. Quanto custa? Tanto. A máquina custa menos. Quer dizer, é óbvio que é uma concorrência desleal. É dumping. Eles estão invadindo. Então, como é que reage a isso? Política industrial também não é só como que vai produzir, como que vai barrar a concorrência predatória. Certo? É protecionismo. Bom, isso é um palavrão, mas já voltou no vocabulário. Hoje já se fala. Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, mas já é uma questão que está colocada na mesa. Como que vai proteger a indústria nacional? Ou a indústria instalada no Brasil? Nossa experiência. Como é que nós nos industrializamos? Então, quando a gente fala de indústria, no Brasil, nós podemos olhar para a nossa experiência. Felizmente, nós não precisamos só ficar olhando para outros países. Nós temos uma experiência exitosa de industrialização. Em 80, a economia brasileira estava na frente, olha só, da Coreia, da China, da Índia. Em 80, não é 400 anos atrás. 80 é outro dia. Todo mundo aqui estava na estrada. Alguém nasceu aqui depois de 80? Escapou, eu também. Então, nasceu num país, num momento que o Brasil estava na frente da China. Os grupos econômicos brasileiros eram superiores aos coreanos. Agora vê o que aconteceu. Nós paramos e eles foram. Isso que é desindustrialização. Isso que é estagnação. E olha a diferença hoje. Certo? Então, esse é o esforço para o Brasil que está colocado na mesa. Como eu falei, vamos fazer um breve panorama da economia e olhar para esse futuro próximo, para a gente imaginar o que está em jogo. Né? Isso não é uma utopia, claro que é uma utopia, mas não é uma utopia que não se realize, ou que não seja viável. Nós temos condições de reindustrializar. Felizmente, nós temos uma experiência exitosa, desmontou muito, mas ainda sobrou muita coisa. Nós temos um ponto de partida. Comparar o Brasil na América Latina, não tem nenhum país em posição comparável à nossa. Essa discussão que eu estou fazendo aqui, imagina fazer isso na Bolívia, com todo respeito. Qual a chance da Bolívia? Não tem chance. Peru, não tem a mínima chance. Ou a única chance é regionalmente. É o Mercosul, é resolver isso regionalmente. Como país, economia nacional, não tem chance. Por quê? Porque eles já não tiveram a experiência que nós tivemos no século XX. Então, agora o Brasil tem condições de se reindustrializar e aí tem um papel importante na configuração da economia latino-americana. Né? Então, isso aqui bem conduzido pode ser um grande, tem um papel redentor, vamos dizer assim, da latino-americana. Nós podemos liderar, obviamente, de preferência sem imperialismo, mas nós podemos liderar um bloco regional muito importante. Né? Isso é para identificar, para entender o que está, as possibilidades. Né? Nós temos muita mazela, mas nós temos condições potenciais de enfrentar. Outra coisa importante,
Quando a gente olha o cenário do progresso científico e tecnológico, nós tivemos uma exposição, um engenheiro de computação, que mostrou o cenário que uma consultoria McKinsey, né? McKinsey fez para os próximos 30 anos. Bom, é uma brutalidade que vem vindo, que já começou em termos de progresso técnico, ou seja, nós já vivemos lá atrás a mecanização. Isso já liberou muita gente, já causou desemprego tecnológico e tal. Depois nós tivemos a informatização, né? Tecnologia de informação, a internet, computador, que também foi uma coisa. Agora está num outro estágio, agora o que eles chamam de o quê? Inteligência artificial, onde entra a robótica, onde entra aquela tal da impressora em 3D, onde entra quer dizer, é um nível de automação que a gente não tem ideia, é coisa de ficção científica. E já tem hoje carro que anda sem motorista. Isso é totalmente comandado por inteligência artificial. E não é que de laboratório. Ele mostrou um carro americano que já rodou não sei quantos centenas de quilômetros. Tá tudo bem. Só não anda sem motorista porque a legislação proíbe. Ainda por né? A legislação obriga que tenha um motorista lá. O cara fica lá. E o que é mais trágico, nessa experiência, só teve um acidente, que foi quando o cara meteu a mão, entendeu? O cara foi dar uma ré lá, pum! Porque está tudo com sensores. Então é uma coisa de ficção científica, um cara que não precisa de gente, que se dá o comando de voz, me leve até lá e ele vai. Tem GPS, tem tudo, ele vê o melhor trajeto, ele desvia, não bate, porque é tudo cheio de sensor, não ultrapassa a velocidade, pode beber que ele vai, tá certo? Então, olha que beleza. Enche a cara e vai embora. Não precisa abafômetro, né? Isso aí, que estava lá naqueles livrinhos de Flash Gordon, né? Lembra lá atrás? Simpson, está tudo aí. Eu não sabia, mas foi contado também agora, Jetson, que já tem, em São Paulo, já está começando a entrega de pizza com drone. Certo? A drone, aquele aviãozinho sem gente. Só que agora, saiu na Veja 2 semanas atrás, em São Paulo, eu achava que drone era uma coisa caríssima. O drone custa, assim, esses pequenininhos, 400, 500 reais. Os mais equipados, com filmadora, não sei o que eles usam para... custa 10 mil, certo? Hoje, com 10 mil reais, essas empresas que vão filmar, ver terreno, onde vai construir, eles conseguem ver a visão que você vai ter do 10º andar, no apartamento tal, qual visão que vai ter, antes de existir o prédio. Vai lá o drone e faz tudo isso. Então, esses dronezinhos aí que vai acabar com o motoboy, né? Imagina, claro, a entrega de pizza, você dá o endereço, ó, edifício tal, janela tal, fica esperando, vem, já pega na janela ou na varanda, os mais sofisticados vão pegar na varanda, certo? Vem, você já comprou por internet, já pagou pelo cartão, certo? Recebe a pizza quentinha, porque vem mais rápido. Tem o vento, mas vem na coisa térmica, então não tem mais moto, vai acabar com o motoboy, óbvio, né? Está entregando pizza, mas também pode entregar o documento, certo? Então vai ter um serviço de entregas, né? Olha só, é bom que não faça barulho, né? Já pensou? Mas é silencioso também. Porque senão, que é o drone, que é lá na guerra, tá certo? Aquele que vai soltar bomba para matar a gente lá. Começou lá. Como sempre, né? Os grandes progressos vêm pela indústria bélica, né? A internet começou aonde? Né? Claro que é para fazer cair o GPS, essas coisas. Depois se populariza, né? Vem pelos bens de consumo, né? Então a NASA depois chega no celular, chega na internet, né? Com alguns anos de atraso. Por exemplo, a pontaria do GPS você compara com a deles, tá certo? Eles têm uma pontaria muito melhor. Mas é a mesma tecnologia, né? Agora, então, eu falei brincando, o entregador, o drone que vai acabar com o motoboy. E vai mesmo. Agora aí nós olhamos, do ponto de vista social. É bom que acabe com o motoboy. Quantos que morrem, olha que ocupação degradante, porém, o que eles vão fazer? Certo? Sempre esse é o dilema. A automação, ela é inevitável, ninguém segura.
Tanto no capitalismo ninguém segura mesmo. Mas se a gente imaginar, sonhar, né? Daqui a pouco nós vamos tomar cerveja e começar a imaginar o socialismo, lá também vai ter automação. Certo? Lá, né? Eu não imagino o socialismo com motoboy. Certo? Alguém imagina? Né? Com servente de pedreiro caindo da obra. Né? Então esse cenário do avanço científico e tecnológico, ele é inexorável. O problema é o que fazer com nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter ocupado, nós vamos dar aula. Tudo bem, professor vai ter, certo? Vamos dar aula. Não tem drone que substitua. Não tem. Tudo isso vai ser o quê? Vai ser ferramenta. O que, obviamente, o professor do futuro vai ser altamente informatizado, óbvio. Isso já deve ser hoje. Tá? Mas o especialista está lá, certo? Isso não há dúvida. Não há como fazer uma educação sem professor. Eles já estão fazendo a videoaula. Tudo bem, mas tem professor. E se for fazer bem feitinho, eu diria que vai usar até mais professor. O ensino à distância bem conduzido, quando ele não é feito apenas para baratear e vender a R$50, né? Porque isso é outra coisa. Isso é motoboy, certo? Isso é ensino motoboy. R$50 você aprende na sua casa. Não vai aprender nada. Agora, para quem está requalificando, o ensino à distância é excelente. Né? Tem até um professor daqui que não está aqui hoje, que dormia na aula. Desgraçado, não veio. Não veio ainda, acho que ele veio, está dormindo. O amigo dele está entrando lá. O amigo dele chegou. Mas um que dorme na aula, ele está fazendo. Não, esse aí é o amigo. Esse é o amigo, senta do lado, perto. Agora tem ele estava contando o quê? Ele está fazendo, ele é da primeira turma de ensino à distância aqui da Unicamp, do Univesp, né, do Estado. Não, é de fora. Hã? É de fora que vai ficar, não é? Não, mas a Unicamp participa. É do Estado de São Paulo, é onde o Volk é reitor lá. É do Estado de São Paulo. Mas ele está achando muito bom. Mas ele está vendo o quê? Para ele, porque ele fez engenharia química na Unicamp. Então, ele está formado. Então, para quem já está formado, a requalificação, atualização, obviamente, funciona. Se funciona no livro, por que não vai funcionar na internet? O que não dá é para a pessoa aprender direto na internet. Ainda, né? Vai precisar de apoio do professor. Seja um tutor, seja um monitor qualificado, né? Mas vai economizar muito trabalho. Óbvio, né? Para muita coisa, né? Por exemplo, já tem nessa inteligência artificial correção de prova. Então isso é uma beleza. Já pensou em ficar livre de corrigir prova? Certo? Poder dar uma prova inteligente, que vai ter um mecanismo inteligente para corrigir a prova. Inteligente, inteligência artificial. Corrige a prova, isso já existe. O cara mostrou lá, em laboratório. Como que ele aprende? A inteligência artificial, ela é diabólica. Por quê? Ela é simples, é burra, mas eles aprendem por comparação. Então, bota nessa máquina, ele lê todos os clássicos da literatura universal. Pronto, ele já está armazenado na memória, ele vai fazendo comparações. Se você escrever uma coisa inteligente, ele vai perceber, porque ele já se apropriou, ele tem estocado uma produção inteligente para ele consultar. Só que ele faz isso muito rápido. O que é a grande inovação? É a velocidade. Então ele tem matemática, põe toda a obra de matemática da humanidade, conhecimento até hoje, ele armazena, depois ele consulta lá. Você faz uma fórmula, ele vai saber se está certo ou está errado, e vai saber se o seu erro é inteligente ou não, porque é isso que nós fazemos quando a gente corrige uma prova, né? Uma prova bem corrigida. Você vê que o erro, quando o erro é inteligente, mas peraí, é um caminho interessante, vamos lá trabalhar, né? Aquele tempo que a gente tinha tempo, né? E quando o professor tem tempo, ele faz coisa bem feita. Não é isso? Não é não? Saber que sabe. O problema é quando você bota 500 provas para corrigir. Bom, aí eu faria o velho método.
Tinha um professor que jogava para cima. Que caiu em cima da mesa é 8, caiu no chão é 7, caiu lá é 5, pronto. Quem não está contente, peça a revisão. O que é revisão? Joga de novo. Segunda chance. Ou faz prova de teste e põe no computador para corrigir, né? Põe lá, né? Bom, mas de qualquer forma, essa inteligência artificial, estou brincando aqui na correção de prova, mas é verdade, já está no horizonte, isso já existe, e daqui a pouco vai se difundir. E para nós, vai ser bom, certo? Você não precisa corrigir prova, só fazer o trabalho depois com os alunos. Bom, de qualquer forma, isso é inexorável. Muito bem. E aí, o desemprego. É óbvio que vai explodir. Porque à medida que você tem toda essa informatização, essa automação, isso vai reduzindo pessoas, certo? Claro que vai ficando os especialistas, então não vai acabar com o professor, mas vão ser professores altamente qualificados para usar essas ferramentas e terem um papel decisivo na educação, certo? Fazer aquilo que só o professor pode fazer, que é educar, que é a relação com o aluno, como é que se recebe um aluno, não sei se tem aqui, mas deve ter, aquele que dá aula no primeiro aninho, tá certo? Que é o mais importante. E não tem robô que vai resolver isso aí. Essa relação de pessoa, que é fundamental no aprendizado, né? Agora, o que vai acontecer no futuro? Obviamente que vai ter um desemprego tecnológico, nessas projeções que esse engenheiro reproduziu nessa consultoria. Então ele mostrava o potencial econômico de cada tecnologia. Então não sei quantos bilhões de dólares até 2030. O que é esse potencial econômico? A maior parte é o quanto vai economizar na mão de obra. Você pegar o dado lá, ele falava que não ia ter desemprego. Nossa, coitado, não tem noção do que está falando, porque o dado dele mostrava o desemprego. E não há como criar emprego para cumprir com outro setor. Vai no comércio, mas aonde? Na loja, aonde? Vai imaginando. Acaba com o motoboy. O que o motoboy vai fazer? Não vai ter onde pôr, porque ele já está no lugar de que está sobrando. Certo? A pessoa só se submete a esse motoboy porque não encontra outra coisa. Esse motoboy que nós vemos. Claro, o cara poderia fazer aquela entrega digna, bem arrumadinho, com horário compatível, sem velocidade, num trânsito bom. Ou seja, o motoboy em Berlim é diferente, né? Certo? Em Londres tem motoboy, mas não é exatamente igual ao nosso. Uma ocupação desqualificada. Mas se acabar, o que ele vai fazer? Né? Em outros setores, é um problema. Para uma economia madura, esse é um problema seríssimo. Que ele vai ter que fazer essa... A madura quer dizer o quê? Vamos pensar no país desenvolvido, Estados Unidos, Alemanha. Para eles fazerem essa atualização tecnológica que eles farão, eles vão ter que comandar. O que eles vão fazer com as pessoas que não tiverem emprego? Vai ser um problema. Vai aposentar? Tudo bem, vai para a Previdência. E quem não conseguir emprego? O jovem. O que vai acontecer? Bom, eles vão ter que resolver esse problema. Nós, pelo nosso atraso, nós temos uma janela, uma oportunidade, que nós poderíamos fazer tudo isso, eu acho, sem desemprego. Por quê? Porque tem terra arrasada, nós temos que reconstruir muita coisa, certo? Então, essa reconstrução vai significar muita oportunidade de trabalho qualificado, ou seja, a nossa alta classe média, aquilo que não foi movimentado nesse período anterior, poderá ter agora um grande impulso se o país vai para o desenvolvimento científico e tecnológico. Vai ter muito emprego para engenheiro, para analista de sistemas, para físico, para químico, para todo mundo. Por quê? Porque o país foi desmontado para remontar, para reconstruir, ou seja, daqui uns 15 anos, aquele problema que hoje já é imediato para quem for entrar nessa nova fronteira tecnológica, ele vai chegar. Mas nós teremos uns 15 anos, vamos dizer assim, não sei lá quanto, vamos imaginar 15, 20 anos, que é um tempo para a gente equacionar esse problema antes de ele aparecer. Certo? Porque ele é equacionável. Uma economia de bem-estar social hoje tem que resolver essas questões. Certo? Então, o Welfare State 2.0 vai ter que resolver essa falta de ocupação
na sociedade. Ou seja, se isso for bem resolvido, vai sobrar tempo na vida das pessoas, certo? Você vai trabalhar menos, a jornada de trabalho vai reduzir, você vai trabalhar um menor período na sua vida, vai poder, ou seja, aposentadoria precoce, certo? Ou trabalhar, bom, há como equacionar tecnicamente desde que tenha um desenvolvimento para ter recursos, certo? A arrecadação, o welfare state é financiada por imposto. Então, se a economia estiver gerando impostos bem encaminhados, pode fechar essa equação. Bom, outro setor importante no Brasil, que está destruído e que pode também ser uma janela de oportunidade. A nossa situação. Nossa qual? Na área social. Né? Educação, saúde, segurança pública. Você não gosta de polícia, mas é importante. Nenhuma sociedade civilizada não funciona sem a segurança pública, certo? É que nem um motoboy. Tem que ter uma coisa bem feita. A polícia ruim é um problema, mas tem que ter polícia bem remunerada. Para ter policial honesto, precisa o quê? Uma remuneração compatível, né? Um padrão de vida que ele possa ser um profissional como outro qualquer e ter sua vocação. Então, eu só tenho vocação para a segurança, então vai para a segurança. E aí tem um amplo, né? Uma ampla gama de atividades. É o delegado, é o investigador, é o datiloscopista, é o laboratório, essa coisa de televisão. Que a polícia também pode ser que nem o drone. Olhar na televisão, na série, não é isso? O cara é detetive, vai no laboratório, não sei o quê, não vê, né? Não vê é outro tipo de violência, vamos dizer assim. Então esse é o futuro, né? Quer acabar com a tortura? Tem que ter o quê? Polícia científica, certo? Que descobre sem pau de arara, não é isso? Tendo polícia científica não precisa de pau de arara. Ele vai chegar no criminoso por DNA, por isso, por aquilo, né? Bom, essas coisas aí. Mas, como nós também estamos ultra atrasados, também foi desmontado, o país desindustrializou e sucateou as instituições sociais, certo? A escola pública está sucateada. Todos nós sabemos disso, certo? Eu diria até que é um exagero chamar de escola o que sobrou. É alguma coisa. Eu acho que é meio assim, forçar a mão chamar de escola. Né? A escola tem que ter seus atributos, né? Isso tem que ter uma configuração. O que é uma escola? Quando a gente imagina uma escola, tem que ter, né, as instalações adequadas, tudo bem, tem que ter os professores relativamente bem remunerados e vocacionados e formados, e tem que ter alunos que se comportem como alunos. Pronto, já não tem mais. O item aluno já desqualifica qualquer escola, tá certo? Né? O que menos tem em escola pública, e privada também, nós vamos falar da nossa. O que menos tem em escola pública é aluno, que se comporta como aluno. Aquela coisa que nós já fomos, né? Que entra na classe, senta, o professor chega, cumprimenta, responde e tal, não joga coisa um no outro, não dá pé do vidro, não chuta, não puxa o cabelo da menina. Por fogo. Então, chega, bate no professor, na professora. Isso não é escola. Ah, mas é pouca coisa. Eu não sei se é pouca. As estatísticas mostram que não são tão poucas assim. Né? Todas as pesquisas que eu vi da POSP, com os professores, qualquer pesquisa que é feita com o professor, o relato das agressões, da violência em classe, que presenciou, que foi vítima, não sei o quê, chega a proporções alarmantes, né? Ou não? Sim. Então, isso não é escola. Agora vamos imaginar que o país toma o caminho certo. Foi para a reindustrialização, achou um caminho de desenvolvimento e começa a reconstruir as suas instituições. Vamos pensar nessas três: saúde, educação, segurança pública. Bom, significa melhoria salarial, óbvio. Né? Isso é uma coisa que não tem como não existir. Não é só isso, mas tem que ter. A hora que tiver melhoria salarial, uma boa parte da baixa classe média vai se transformar em média e em alta classe média. Porque não está escrito em lugar nenhum que professor da rede pública do ensino fundamental tem que ser baixa classe média. Isso é uma construção histórica. Isso o Brasil é assim. Na Alemanha não é. Na França não é.
Qualquer país civilizado, o professor primário, vamos chamar assim, né, na minha linguagem antiga, não é a baixa classe média. Ele é classe média. Certo? Classe média. Com um padrão de vida compatível de classe média. Ele tem acesso aos bens culturais, à moradia típica de classe média. Ele não precisa morar na periferia, ele tem tempo e dinheiro para ir no teatro, no cinema, para comprar livro, para sair com sua família. Bom, como toda classe média faz. No Brasil não tem. Pode vir a ter. E isso é uma melhoria. Ou seja, aquele cenário de encolhimento da classe média que está no horizonte das economias maduras, nós temos então essa janela, tanto pelo desenvolvimento científico e tecnológico, pela indústria, todos os serviços produtivos, que estão tão atrasados que ele coloca essa janela de oportunidades, e na área social também, né? Ou seja, se a gente pensar nos próximos 20 anos, né, que não vai ser antes disso, se colocar o país no caminho certo, vai demorar no mínimo 10 anos para resolver o problema da educação. E depois mais 10 para resolver o problema da escolarização da sociedade. Certo? 10 anos eu coloco para resolver a estrutura educacional. Para arrumar as escolas, os professores, remuneração, E mais uns 10 para aí sim acabar com o analfabetismo funcional, chegar no padrão coreano, que 90% dos jovens em idade estão na faculdade, né? Não está no ensino médio, estão na faculdade. Esse é um padrão de resolver a questão educacional. Né? Todo cidadão deveria ter um nível de conhecimento compatível com a universidade, mesmo que não faça universidade, porque nem todo mundo precisa. Um bom ensino médio, esse é o desafio. Certo? Na Alemanha não é todo mundo que vai para a faculdade, não é isso? Mas Marcelo morou lá, vai quem quer ser especialista. Mas a pessoa, para ser um profissional bem formado e culto, basta um bom ensino médio. Certo? O ensino técnico, combinado com o segundo grau de nível, pronto. Depois vai fazendo o quê? Educação continuada o resto da vida. Não para de estudar. Mas então, isso eu acho que vão por 20 anos. Né? Mas, bom, é um horizonte que está ótimo. Que esses 20 anos vão passar de qualquer jeito. Ah, vai demorar, mas vai passar de qualquer jeito. Certo? Então é melhor que passe indo no bom caminho. Né? Isso que é equacionar o país. Pôr no bom caminho e o tempo passa a ser o nosso aliado. Hoje o tempo é inimigo, que cada dia piora um pouco. Se colocar no bom caminho, o tempo passa a ser aliado. Opa, está melhorando. Cada Natal a gente vai comemorar, Ano Novo, legal, esse ano aqui já melhorou mais um tanto, ano que vem mais um tanto. Porque isso a sociedade vai sentindo. Né? Então, esse era mais ou menos o recado que eu queria dar. Para entender o momento atual, tem que olhar para trás, aquela estagnação, para perceber o impacto positivo que teve 2004 para cá. Tem um limite, esse progresso, foi um progresso importante, mas chegou até a baixa classe média. Daí para cima, os dados meus foi indicado, os dados estão lá. O crescimento da média e da alta classe média foi muito pequeno, certo? Não teve nenhum dinamismo compatível com o que aconteceu embaixo. Então, foi um progresso com um viés. Aí, nós estamos falando, abaixo disso está 80% dos trabalhadores, pessoal. Estamos falando de... Certo? Até 6 mil por mês, vamos colocar assim, de família, é 80%. Claro que em Campinas é mais. Que São Paulo é mais, porque tem um desenvolvimento maior. Mas se pegar em Campinas é 30%. Que está de média e alta classe média. 70% está para baixo. Se pegar no Nordeste, dá 85%. Certo? Esse é o Brasil. Depois do progresso. Não estou falando do Brasil de 2000. Era pior. Esse é o Brasil de 2011, que é o último dado que a PNAD tem. Você pega o Brasil de 2011, eu pego o Brasil de 2010, que é do censo, que dá para chegar em qualquer cidade. Nós temos esses dados, vai ver isso. Bom, então, foi uma melhora muito importante, mas espera aí. Não significa que está tudo resolvido, que dá para soltar rojão, que é o país da classe média, e oba-oba, e marketing. Essa não é a realidade.
A realidade ela é contraditória. Nós temos que ver os dois lados. O lado do progresso, que é importantíssimo, melhorou, oxigenou a sociedade brasileira, né? E tem um limite muito sério. Por quê? Porque quem vem vindo quer continuar subindo. Né? Esse o trajeto natural é esse. Qualquer sociedade civilizada não tem essas duas últimas camadas que eu falei. Pobre e miserável, isso não pode existir. Teria que começar na baixa classe média. Certo? O pobre seria nós, baixa classe média. Aí sobe. Agora, se tem embaixo pobre e miserável, e esse embaixo, depois de todo o progresso, pessoal, é mais de 50%. Não estou falando em 15%. Ainda tem 50% na situação de pobre e miserável, dos trabalhadores brasileiros. E aí? Então não dá para falar que está resolvido. Melhorou muito. É bom que continue nesse caminho, porque se não for para frente, vai para trás. Hoje nós temos a disjuntiva que nós vemos hoje, como sempre, 3 possibilidades. Primeiro, continua crescendo do jeito que está, morninho. É bom, mas é morno agora, certo? Não tem desemprego, não piora, mas vai levando que já está muito bom. Comparado com Europa, se olhar para a Espanha, Portugal, esse cenário morninho nosso, para eles é ótimo. Quando vem estrangeiro aqui que recebe, por exemplo, tem um professor português, vem os espanhóis, alunos, vem aqui, ó, quer ficar. Certo? Porque lá é muito pior. Está muito pior, não é que é? Então, o morninho, o cenário drástico, voltar para trás. Então é só imaginar se a gente sai daqui e volta para a situação do Brasil de 2000, 2001, 2002. Seria uma piora, né? E pode acontecer, não de imediato, mas pode olhar, daqui 5 anos nós estamos numa situação que muito ruim, vai piorando um pouquinho por ano, só esperar o tempo chegar. Ou esse cenário mais otimista, né, mais positivo, que é do progresso, que é possível. Qual o enrosco? Onde que está o nó? Se é possível, todo mundo está se perguntando, por que não faz? Aí o problema é político, né? Não há dúvida, isso todos nós sabemos, né? E não é panfletário, é político no sentido grande da palavra. Cadê o arranjo de forças capazes de conduzir um processo de reindustrialização, de enquadrar o setor financeiro, é mexer com gente grande, porque se o país desindustrializou, é porque os interesses em torno disso são muito fortes, são os interesses mais fortes da sociedade brasileira, certo? Que se acomodaram nessa situação de abertura, do neoliberalismo, etc. e tal. Quem sobreviveu nisso é gente muito forte, articulado com o Estado, obviamente, né? Então tem que mudar esse arranjo, tem que mudar o Estado, certo? Não é pouca coisa, né? Reconstruir o Estado Nacional para fazer isso, acabar com um monte de coisa para fazer outra. Enquadrar o poder econômico, que está acomodado com uma situação de desindustrialização, que está ganhando muito bem dinheiro com isso, e de preferência com juro alto. E aí? E coesão social, apoio legitimado, né? Porque isso é feito de eleição, né? Então, para fechar, o que eu acho que falta, nós estamos precisando do quê? Dessas condições mais gerais. Nós já temos coisa conquistada, que é o apoio social. A sociedade brasileira, nesses últimos anos, não tem falhado, certo? Ela tem... Quem está sendo eleito são pessoas que estão nesse caminho. Ninguém que fala a favor do neoliberalismo ganha eleição. Para esse caminho promissório, precisa de estadista. Não basta ser governante, não basta ser bom presidente. Isso é o mínimo. Tem que ser estadista. Que são poucos que aparecem na história dos países. Cada país tem poucos personagens que estão à altura desse papel de estadista. E não dá para saber antes. É na hora. O estadista é a hora que ele estiver lá que ele vai ser ou não vai ser. Pode prometer e não ser. Como acontece sempre. Pô, devia ser, não foi. Ele não foi. Não, mas a gente fica esperando. Agora, tem exemplo. No Brasil nós temos exemplo de estadista que nós já discutimos nos cursos. O Getúlio Vargas foi um estadista. Ele que deu o grande impulso para aquele desenvolvimento de 50 a 80. Deu um tiro no peito, tá certo?
né? Para você ver o que está envolvido. Estadista, não dá para falar, não cansei, vou para Miami. Certo? Ah, parei. Não deu, chega. Né? Tem que ter essa disposição de tomar um caminho e ir até as últimas consequências. No Brasil nós tivemos pelo menos um. Estados Unidos, teve um também, o Roosevelt, certo? Foi o estadista no seu momento, né? Ninguém esperava, nem ele achava que ia ser aquilo. Que ele estava fazendo um feijão com arroz, de repente acordou, ele simplesmente enquadrou Wall Street, certo? Do que eu estou falando? Não é enquadrar paulista, já é difícil enquadrar paulista. O cara enquadrou Wall Street. Crise atrás de crise, nenhum estadista governa sem crise, tomando processo toda hora, ele forçava a mão, dentro da legalidade, mas forçando a mão, sendo processado, combatido, a mídia toda contra, e vai fazer. Foi 3 eleições ele ganhou. Um estadista. Enfrentou, é detestado até hoje por Wall Street, pelo centro, mas está lá o papel dele na história, né? Entrou para a história de um jeito interessante. Porque é outra coisa também. Morrer vai todo mundo. Tem que estar disposto a morrer. Mas se não tiver, não adianta. Vai morrer do mesmo jeito, tá certo? Não adianta não querer. Mas o estadista tem que ter essa disposição. Vou até o fim. Certo? Por quê? Porque é um papel histórico que ele assumiu. Encarnou. Baixou Exu. Ou baixa ou não baixa. Se não abaixa, também não adianta. Fazer o mais ou menos, nessas encruzilhadas, e nós estamos numa dessas já há algum tempo, se não for com ousadia, se não ousa tomar caminhos de enfrentar obstáculos muito difíceis, fica no mais ou menos. Que esse cenário é o morninho que eu falei. Vai lá, olha, vê a base aliada, vê a governabilidade, e não vai para lugar nenhum. Isso trava tudo. Não dá nem direito para as domésticas. Deu, mas não saiu ainda. Vai tudo morninho, vai segurando, vamos ver, negócio de fundo de garantia é complicado, como é que vai recolher a guia? Tudo é um problema burocrático, tá certo? Ela não consegue fazer uma guia de recolhimento para pagar fundo de garantia, não sabe porque a guia é complicada, mas vai dar um trabalho. E as empregadas domésticas continuam sem fundo de garantia, já tendo aprovado. Né? Então esse é o caminho do mais ou menos. Enquadrar o setor financeiro é jogo duro, mas dá. Protecionismo, jogo duro, mas dá. Né? Incentivar e obrigar o desenvolvimento científico e tecnológico é difícil, mas dá. Agora, precisa então de preferência porque ainda dá tempo, de uma estadista. Precisa baixar o Exu na Dilma. Aí... Bom, pessoal, era só, por enquanto é isso. Agora podemos discutir, conversar. Não vai batendo palma assim, não. Pensa nisso, que depois pode ser desgraçado.